Obrigado. Gratidão. Antônio, Oi, filho. antes de você sair, se você for sair, na semana que vem, Sim. se o Alexandre ficar com a parte das 7 horas, Ele vai ficar. Uhum. então, cara, eu vou precisar que você fique na parte das 8, porque, ou outro companheiro aí, né? Porque o Alexandre se desgasta muito ali, né? E ele já E me falou. aí eu vou estar chegando de viagem, eu não sei se eu chego a tempo aqui, Tranquilo, fique em paz. tá bom? Tá tranquilo. Eu me Beleza. preparo direitinho e tal. Tá, pode ficar Obrigado. tranquilo. Eu deixo marcado E a exatamente. turma ajuda aí, a turma é esperta, Falou. não tem perigo. É. Eu sei que a turma Não pega aí. tem isso, não tem isso. Se falar Muito bobagem, eles pegam no pé. certo, então. Obrigado. De nada, Eduardo. Fique tranquilo. Tá? Um abração. Eu não Abração. sei se você vai ficar aí ou não, mas Vou ficando. ficar assim, eu só vou fazer um lanchinho rápido, porque as minhocas estão gritando aqui. Estou com fome. Eu já fiz a minha. Eu não tratei das minhas ainda, não. Mas tá bom. Um Tá bom. abração, Dudu. Um abraço, Tchau. Bom valeu. trabalho aí, meu amigo. Valeu. Ok, pessoal, boa noite a todos aí, que está aí, já vem da, do grupo, né, que está estudando esses assuntos tão importantes aí das 7 horas da noite, né, e aí é uma continuidade, a gente nota o quanto que a doutrina espírita, ela, né, todas as nuances vão acontecendo e estão intimamente ligadas o tempo inteiro. E é por causa disso que conhecer, né, como que a mediunidade se processa, né, como que como que a comunicação ocorre, que tipo de sensação que nós temos e assim por diante, é fundamental, porque ela não ocorre só no centro espírita, essa mediunidade ocorre no nosso dia a dia. E é daí a importância de nós nos prepararmos, né? Para que em todos os momentos nós saibamos lidar, né, com a aproximação de espíritos junto de nós e como trabalhar, né, essas coisas. Muito bem. No livro Seara dos Médiuns, na lição 41, o Emmanuel, então, toca no ponto da formação dos médiuns, né? E da formação do médium, ele trata somente isso, ele coloca a questão dos entes, mas que tem um conjunto de outros assuntos que são ligados àquilo que ele trata na mensagem, né, número 41, e esse item 200 do livro dos médiuns tem um capítulo inteiro ligado ao tema da formação, né, dos médiuns, né? E é esse capítulo que nós estamos estudando, nós já estamos no item 206. Nos itens anteriores, Kardec faz uma abordagem, né, genérica, explicando o processo mediúnico, como que as coisas ocorrem, né, os, os tipos de espíritos que podem se manifestar, uma forma, uma coisa ou outra. Nós já estudamos, né, anteriormente sobre a identidade dos espíritos que podem ou não se comunicar por nosso intermédio. O Kardec dá uma ênfase, né, na formação dos médiuns psicógrafos, o que ele chama de médiuns escreventes, né? E os médiuns escreventes ou médiuns psicógrafos, né, são aqueles que recebem dos espíritos, né, seja pela manipulação direta do espírito, controlando
né, toda a parte psicomotora, né, e neuromotora dos braços e da mão do médium para poder escrever, né, seja também uma, uma continuidade, né, do trabalho de, vamos dizer assim, como se o médium escutasse, né, uma, um espírito ditando alguma coisa para ele, era como se aparecesse ali na mente do médium, né, e é exatamente por causa disso, né, que a psicografia, né, ela deixou de ser, no início dos tempos, né, que você tinha um objeto entre a mão do médium e um lápis, tinha uma cestinha, uma tábua, ou o que fosse que o pessoal utilizava, uma cesta pequena, um, um lápis amarrado, e o médium colocava o dedo, né, sobre aquele objeto, e o objeto então se movia e escrevia. Isso daí era bem um fenômeno muito de que a gente chamaria de fenômenos de efeitos físicos, né? Porque todo mundo via que o médium só colocava o dedo e havia o movimento do lápis e se escrevia alguma coisa. Aos poucos, os espíritos foram dizendo: olha, é melhor fazer de outra maneira, faz o seguinte, pega o lápis na mão, né, que vai dar certo do mesmo jeito. Só que aí vem um fenômeno, né, uma questão que é a da certeza se é realmente um espírito que está escrevendo pela mão do médium, certo? Ou se é o próprio médium que está escrevendo coisas da sua própria cabeça, certo? Então, aí você tem realmente um problema, né, em que o fenômeno acaba não sendo uma manifestação de efeitos físicos, mas sim subjetivos. Ou seja, tanto o médium quanto aqueles que recebem a mensagem do médium pela escrita, né, têm que acreditar que é o médium mesmo que está sendo utilizado pelo espírito para se comunicar, ou seja, é uma mensagem autêntica de um espírito. Certo? Se não, né, e esse é o ponto-chave, né, se não for, é o próprio médium. E aí nós temos mais dois aspectos. Um, pode o próprio médium dar uma mensagem, vamos dizer assim, por seu intermédio, né? Esse seria um fenômeno que a gente chama de anímico, certo? Ou seja, o médium, num estado alterado de consciência, pode ter lembranças de sua vida passada ou estar, né, em pleno conhecimento daquilo que já tem na sua bagagem de espírito, né, milenar, que está ali, que conhece, e escreve. É uma outra personalidade daquele mesmo médium de vidas passadas que adota, né, que tem esta capacidade. É um fenômeno anímico. Certo? E tem também a possibilidade de ser assim: o próprio médium escreve alguma coisa, né, porque ele quer se sentir importante e assim por diante. Certo? E aí você não tem o fenômeno. Aí chega mesmo, né, a questão da fraude. De qualquer forma, né, como efeitos subjetivos, nós conseguimos tratar a questão, né, por meio da análise do conteúdo das mensagens. E foi isso que nós já tratamos anteriormente. Eu estou fazendo um resumo, né,
porque essas questões são importantes para nós, quando nós estamos estudando a mediunidade. Existem vários aspectos, né, que devem ser considerados, inclusive um deles, que também se manifesta na questão da psicografia, é o tipo de sentimento que o espírito passa para o médium. Que tipo de sensação o médium tem? É uma sensação boa, agradável, feliz, que o deixa, né, elevado, tudo? Com certeza deve provir esta mensagem de um espírito, né, de boa índole, um bom espírito, inclusive um espírito bem superior. A sensação é de irritação, é uma sensação de deboche, com certeza vem de um espírito inferior. Da mesma maneira que a grande maioria dos que estão nos assistindo aqui, nos estão estudando conosco, né, e tendo a paciência de me ouvir falar, né, todos aqui praticamente são médiums de psicofonia, né? O que o Kardec chamava de médium falante, né? Em que o espírito fala por intermédio do médium, estabelece uma conversa entre, né, aqueles que estão encarnados e o espírito, por intermédio do médium. Geralmente, né, na verdade, totalmente, aí passa-se a ser um fenômeno subjetivo, né? Quando que deixa de ser um fenômeno subjetivo numa conversa ou numa fala? Quando os espíritos, numa manifestação de efeitos físicos, produzem, seja, né, coloca alguma coisa na glote do médium, certo? Para que possa sair a voz do espírito. Ou, né, pode criar, como a gente vê no livro, se não me engano, é o Missionários da Luz, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é, né, que tem um fenômeno de materialização, uma sessão de materialização, né? E ali, então, eles produzem uma, vamos dizer, todo o sistema vocal, né? E aí os espíritos falam por ali e avisam todo mundo, olha, por favor, vamos manter calma, vamos ouvir músicas e tudo. Então, geralmente, a mediunidade de quase todo mundo que está aqui, que recebe mensagens dos espíritos, é a mediunidade da psicofonia. E o espírito traz para o médium determinadas sensações. Se é um espírito sofredor, se é um espírito que está desorientado, isso e aquilo, ele traz essas sensações para o médium, né? Assim como quando vem o mentor espiritual do médium, é uma sensação agradável, uma sensação, né, de bem-estar que o médium sente quando na presença do seu mentor espiritual, atuando junto e falando por ele. Ok? Muito bem. Esses aspectos da mediunidade nós precisamos conhecer. O Kardec vai explicando neste capítulo, né, pouco a pouco, como que você começa a desenvolver a mediunidade, né? E ele diz assim, olha, fica lá, né? Ele está falando principalmente dos médiuns escreventes, psicógrafos. Então, faz um teste, treina, né? Fica ali um tempinho com o lápis na mão, papel à vista, num ambiente tranquilo, sereno, em que você geralmente dedica à meditação, a estudo e assim por diante, que seja longe do burburinho da sua casa, né? E faz o teste para você verificar. Se depois
de umas 10 tentativas, no máximo, você não conseguiu escrever nada, olha, provavelmente você não tem a mediunidade da psicografia. Certo? Tudo bem. É essa a proposta do Kardec. No item, né, 205, né, ele vai falando assim, olha, os espíritos podem, né, a gente pode fazer perguntas aos espíritos e esperar, né, que eles nos inspirem, né? Muito bem. Aí, no item 206, ele começa a falar como que é possível, certo? Que haja, né, um desenvolvimento apoiado pela espiritualidade, né, e com o auxílio de um médium que já tenha a mediunidade desenvolvida, a mediunidade da psicografia desenvolvida. E é a partir, então, do item 206 que nós vamos seguir no nosso estudo. Falei bastante, peço desculpas, mas é importante dar esse conjunto de informações para todos nós. Alguém tem alguma coisa a falar? Alguma dúvida que ficou? Podemos seguir em frente? Muito bem. A Elisete está aí. Estou sim, Eduardo. Você pode ler para nós? Vamos lá. Ok, obrigado. Item 206. O meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar momentâneo um médium escrevente maleável já formado. Se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão daquele que deve escrever, é raro que esta última não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa em tal circunstância. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido com frequência e regularidade, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize, com essa intenção, o braço e a mão daquele que quer escrever. Muitas vezes, dá uma paradinha? Isso. Olha que coisa interessante. Geralmente, quando a gente vai começar o desenvolvimento mediúnico, seja na psicografia, seja na psicofonia, né? Principalmente na psicofonia, vamos falar da psicofonia, que é o que normalmente nós acabamos por desenvolver e trabalhar bastante nos centros espíritas atualmente. Não quer dizer que não existam sessões de psicografia em diversos centros espíritas. Não é isso. Mas a grande maioria dos centros espíritas trabalha com a possibilidade de ter pessoas, dialogadores, conversando com espíritos por meio de um médium, geralmente esclarecendo, os espíritos levando, né, a bom termo esse esclarecimento de mostrar a eles a sua condição de espírito livre, que ele pode deixar de sofrer se ele mudar o foco do seu pensamento e assim por diante, né? Então, geralmente esse dialogador é ele que se aproxima do médium que vai estar começando a desenvolver, está tentando desenvolver, né? E atua sobre ele. O que o Kardec
propõe aqui, né, no caso da psicografia, que não seja assim, que seja, na verdade, esse desenvolvimento, né, apoiado por um médium já desenvolvido, médium escrevente. Então, ele diz assim, a hora que o médium já desenvolvido colocar a mão sobre a mão do médium que segura o lápis, esse daí vai começar a escrever. Né? E o Kardec, então, teoriza, ele acredita que, né, ele explica, que muito provavelmente o que está acontecendo é que a mão do médium passa a ser, né, aquele apêndice, aquela coisa a mais que antes se colocava entre o espírito comunicante, né, e o lápis, que era a cestinha, e que o espírito colocava o dedo do médium, né, magnetizava o dedo do médium e colocava sobre a cestinha, e aí o lápis escrevia. Então, ele disse assim, a hora que o, o médium já escrevente colocar a mão ali, como ele está, de uma certa forma, magnetizado já pelo espírito, né, envolvido pelo espírito, o espírito vai começar a escrever. Muito bem. Isso depende muito do tipo, né, da mediunidade do médium. Que tipo de mediunidade ele tem? É aquela que o espírito consegue controlar o seu braço? É aquela em que ele ouve um ditado? É aquela em que o pensamento aparece no seu cérebro, de repente? Ele não está pensando em nada, aparece aquelas coisas, escreva tal coisa. Né? E ele começa a escrever. Tem uma infinidade de possibilidades. E aí ele está falando, não, isso daí dificilmente vai acontecer do médium que está querendo desenvolver, se tiver a mediunidade, vai escrever, vai facilitar. Né? Muito bem. Então, é interessante ver, né, que é possível, né, você dar, né, uma empurradinha. Né? Isso acontece também, muitas vezes, na psicofonia. Né? Não raro, né, os médiums, aqueles pensamentos estão vindo, tal, mas ele tem receio de falar coisas que ele pode achar que está vindo da cabeça dele, e não do espírito que está jogando essas informações ali. Né? E aí, se o esclarecedor, num envolvimento magnético também, né, falar para ele, começa a falar aquilo que está vindo na tua cabeça, não importa o que seja. Né? Quase sempre, o médium dispara a falar. Ele vai conseguir falar. Ele vai falar assim, olha, não sei se isso daqui é meu, mas estou falando. Né? Então, esta ajuda, né, é muito importante, né, que ocorre, você consegue vencer, né, a dificuldade do médium de, de dar a manifestação, de permitir, vamos dizer assim, né, vamos dizer que é permitir a, a manifestação. O que é interessante aqui, né, ele fala assim, que o médium magnetize, né, a mão e o braço dele. Né? Próprio médium, vamos lá, eu quero escrever com a mão direita, então vamos lá, eu vou fazer aqui, né, a magnetização do meu braço e da minha mão, onde tem o lápis, para eu escrever. Pode ser, pode acontecer? Pode, não tem problema. Certo? Até agora, nós estamos estudando aqui, nós temos um grupo que está começando a desenvolver, né, a psicografia. Então,
até agora, não houve esta necessidade, embora tenhamos duas pessoas do grupo, né, inicialmente ali, que não mostram nenhuma, por assim, nenhum direcionamento de que o, a psicografia estaria ali como uma possibilidade no desenvolvimento da sua mediunidade. Né? Fala. Acho que tem alguém pedindo a palavra. Não? Não, não tem ninguém com a mão levantada. Mas alguém levantou no R ali. Teve alguém. Mas tudo bem. Então vamos em frente. Se ninguém quiser falar nada, vamos em frente. Muitas vezes o magnetizador se limita a colocar a mão no ombro daquele, e nós o temos visto escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode produzir-se também sem nenhum contato, apenas por efeito da vontade do auxiliar. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de desempenhar aí importante papel, e que o magnetizador incrédulo exercerá fraca ou nenhuma ação. Olha aí. Né? Veja bem, ele está falando assim, se o magnetizador não tiver a certeza de que pode produzir o fenômeno, ele não vai se reproduzir mesmo. A magnetização vai ser, ou o seu efeito sobre o médium vai ser quase nenhum. Né? Mas, quando. E a nossa dúvida, muitas vezes, vai chegar no seguinte: eu tenho ou não tenho tal mediunidade? No nosso caso, tenho ou não tenho a mediunidade da psicografia? Tentei várias vezes, não consegui. Será que alguém tentando magnetizar minha mão, meu braço, eu vou conseguir? Ora, depende. Como todo controle neuromotor está no cérebro, como todo pensamento que nos é jogado está no cérebro, essa parte da magnetização efetiva, né, é simplesmente para facilitar, né, a manipulação de fluidos. Mas o pensamento que nos é jogado, ou o controle desse mecanismo, né, braço e mãos e dedos, né, é lá na cachola do médium, por meio da ação do espírito comunicante sobre o controle neuromotor do médium. Né? Se não for essa manifestação mais física, vamos dizer assim, que é um controle em que o próprio médium, às vezes, até pode estar conversando com outra pessoa enquanto a mão está escrevendo um texto, né? Como pode ser também uma manifestação em que são jogadas as palavras, o texto completo, na mente do médium, para ele escrever. Aí, esse mecanismo aqui, talvez ocorra, né, a magnetização ter algum efeito, basicamente porque ela facilita, né, a ação do espírito. Certo? Do ponto de vista de tornar mais maleável, né, o uso da ferramenta que o espírito tem, que é o braço e a mão e os dedos do médium. Ok? Mas é possível utilizar, né, esse tipo de manifestação de apoio do magnetizador
Ele chamava de magnetizador na época, né? Nós aqui, nos nossos trabalhos mediúnicos, né, quando tem um trabalho junto dos médiuns, esse trabalho é realizado por alguém que nós chamamos hoje de dialogador, né? Há um tempo atrás aí o pessoal chamava de doutrinador, porque ele queria passar os conceitos da doutrina espírita para o médium, ele chamava-se de doutrinador, né? Então hoje já não se usa mais esse termo. Tem problema, né? Mas o pessoal mais antigo, cabelinho branco assim, né? A gente ouvia muito essa palavra, né? Doutrinador. Ok? Então, esta ação, então, pode ocorrer por meio, né, deste dialogador. Comentários, dúvidas? Muito bem. Ainda bem que todo mundo conhece bem mediunidade. Vamos lá. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil algumas vezes para apontar ao principiante uma série de pequenas precauções que ele frequentemente despreza, em detrimento da rapidez de seus progressos. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Muito bem. Então, veja, né? Ele está querendo dizer aqui para nós, né, que é importante, né, ter esse, vamos dizer assim, essa pessoa, né? E aí ele vem aqui de um guia experimentado. Esse guia que ele está falando é um espírito guia, é o espírito guia do médium, certo? Então ele está falando, é um guia experimentado, né? Então, se você tem esse guia experimentado, é muito útil, né? Para apontar ao principiante, aquele médium que está começando a desenvolver a mediunidade, várias pequenas precauções que são importantes, né? Que ele precisa tomar, né? Que geralmente o médium despreza, ele fala aqui, né? Que esse médium despreza. Por quê? Porque ele quer desenvolver rapidamente. Não interessa como. Ele quer ter a capacidade de ser um médium escrevente. Enquanto o guia espiritual vai dando dicas, pouco a pouco, de como ele pode chegar nesse desenvolvimento, né? Então, o Kardec ainda escreve assim, sobretudo, é para conhecê-lo, né? Desculpa, esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Lembra, o Kardec trabalha sempre, desculpa, trabalhava sempre, né, com a seguinte proposta. Ele acreditava que a escrita, né, a mediunidade de psicografia, era a melhor. Era o meio melhor de se comunicar, porque deixava gravado, certo? Você podia fazer perguntas e depois teria as respostas das suas perguntas. Então, ele recomendava que isso acontecesse. Você escrevesse um monte de perguntas e aí depois, né, durante o exercício mediúnico, o espírito deveria responder àquelas perguntas. Então,
o que o Kardec está dizendo aqui é que um guia experimentado ia explicar para o médium, olha, presta atenção, você não pode fazer qualquer tipo de pergunta, né? Você não vai ficar perguntando para o espírito se você vai ganhar na loteria, ou se fulano de tal vai casar, né? Ou coisas do tipo, né? Essa não é a forma de você tratar com os espíritos. E como eu quero rapidamente aprender, eu deixo de lado as orientações. Eu falo, estou aqui pronto, pode vir, qualquer espírito pode vir responder para mim, pode vir aqui escrever para mim qualquer coisa. Deixa de lado a orientação do seu guia espiritual, né? Obviamente, vai ter consequência que não é das melhores, mas, né, o que ele precisa, né, é, é se conscientizar, né, de que o desenvolvimento mediúnico é uma coisa séria, tem que ser bem planejada, tem que haver estudo prévio, tem que ter conhecimento e aplicar os estudos e o conhecimento recebido nas nossas comunicações. Quando a gente fala de médiums, muitas vezes, né, o médium se deixa levar. Se deixa levar pelo espírito, esquecendo que ele é dono do próprio corpo, né? Que o espírito não pode falar e escrever qualquer coisa, que ele precisa ter um certo controle. Como é que ele vai exercer esse controle? Primeiro, conhecendo a natureza dos fluidos que o espírito traz, certo? Que tipo de sensação ele nos traz, ele nos dá. É importante, certo? A outra coisa importante, ele se manifesta, e quando ele se manifesta de maneira calma, tranquila, falando ou escrevendo coisas boas, é uma coisa. Bravo, né, irascível, movimentando freneticamente o lápis e assim por diante, não é um bom espírito, né? Então, que tipo de sensação? Ah, como eu quero desenvolver a minha unidade, deixa o espírito falar o que quer. Deixa o espírito fazer o que quer. Tem espírito que quer jogar o médium no chão. E tem médium que deixa. Tem médium que deixa o espírito jogá-lo ao chão. Né? O que é um absurdo. O médium é dono do próprio corpo. O espírito não pode falar o que quer. O espírito tem que ter disciplina. O médium tem que ter disciplina. Como que o médium vai fazer? Ora, ele tem que, por meio de um, entre aspas, abraço amoroso no espírito, dizer, meu irmão, estou à disposição aqui para você falar ou escrever. Mas, né, tem que ser com calma, de maneira educada, você pode até estar bravo, furioso, isso e aquilo, entretanto, né, há limites para a, vamos dizer, a expansão da sua ferocidade. Não pode, não, eu não vou deixar. Então, o médium precisa aprender a controlar o fenômeno mediúnico, né? Então, ele está dizendo, olha, vai com calma e vai disciplinando a si mesmo e aos espíritos que vão se comunicar por seu intermédio. Comentários. Dúvidas? O que eu estou achando ótimo aqui é que tem um monte de gente que sabe tudo sobre mediunidade, hein? Então, que nem eu. Então, vamos lá. Lisete? Não. Item 207.
Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, devem tentar escrever, apelando cada uma para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá fazer, sem designação especial e em nome de todos os membros da reunião, um apelo geral aos espíritos bons, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos espíritos bons que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Viu só? Já ela continua. Olha que interessante. Como é que a gente desenvolve a nossa mediunidade? Todos aqui devem ter passado, seja num centro espírita diferente do nosso cantinho, seja no nosso cantinho, por esse caminho. Qualquer um dos nossos grupos mediúnicos no nosso cantinho, né, começaram com algumas pessoas, que algumas iam ter a capacidade de desenvolver a mediunidade, né? Outras nem tanto. Hoje nós chamamos nos nossos grupos aqueles que não conseguem trabalhar mediunicamente de maneira ostensiva, são o que a gente chama de vibradores. Todos os trabalhos mediúnicos precisam de pessoas que fiquem firmes no trabalho, vibrando para que tudo corra bem, que ele se doa fluidicamente para que haja uma manutenção de ordem, de segurança para todos os médiuns. E aí ocorre o trabalho mediúnico, em que um dialogador chega no médium, né, e fala assim, vamos dar oportunidade a algum irmão, e aí está lá. Como que a gente começa o trabalho? A gente faz uma prece, a gente se une à espiritualidade superior, dirigente daquele grupo. Depois que você forma, né, para se formar esse grupo, você tem um conjunto de situações que são as pessoas. Kardec está falando direto aqui. É importante na psicografia? É. Certo? E na psicofonia? Também se aplica diretamente, sem problema nenhum. Você tem um conjunto de pessoas que se reúne, uma delas faz uma prece, inicia o trabalho, né? Pode ter uma ou mais comunicações, e depois se agradece a Deus e aos bons espíritos pela oportunidade que se teve de realizar aquele trabalho. E tivemos as comunicações dos espíritos. Né? Então, o que o Kardec está colocando aqui, claramente, não é só para a parte de psicografia. Ela serve e se aplica também a todos os outros tipos de mediunidade. Né? As duas mais conhecidas por nós, né, são a de psicografia e a de psicofonia. É aquela que mais nos faz interagir com a equipe espiritual, com os espíritos, de modo geral. Né? Então, ele só está dizendo como que isso vai acontecer. E em pouco tempo, né, aquelas pessoas que têm a mediunidade apresentam a sua mediunidade.
Comentários? Nada? Vamos em frente. Compreende-se facilmente o que acontece em tal caso. As pessoas que se reúnem com a mesma intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles o aproveitam. Esse meio deve ser empregado principalmente nos grupos espíritas que não dispõem de médiuns ou que não os possuam em número suficiente. Muito que bem. Então, o Kardec, quando ele coloca isso daqui, veja que é importantíssimo, certo? O que o Kardec está colocando aqui. Vocês poderão encontrar centros espíritas em que os seus integrantes dizem, não, aqui não tem comunicação com os espíritos. Ninguém aqui vai ser médium, nós não vamos ter trabalho mediúnico de maneira alguma. E o Kardec está colocando aqui, olha, esse tipo de trabalho em que as pessoas se reúnem e uma delas vai fazer uma prece, vai dirigir e assim por diante, elas vão desenvolver. Com certeza, num grupo, sempre aparece um, pelo menos, que é médium, certo? E, portanto, não se concebe, você já fala, Antônio, não se concebe um centro espírita, em que não se tenha comunicações mediúnicas, que se impeçam, né? Que se impeça a existência de grupos mediúnicos dentro da casa espírita. Não faz sentido, certo? Porque o espiritismo tem um propósito, certo? E esse propósito principal, certo? É o aperfeiçoamento individual. E a mediunidade é a ferramenta que o espírita tem de se aperfeiçoar, de doar-se em benefício do próximo, fazendo a caridade, independentemente a quem, certo? Permitindo o amparo a espíritos sofredores e recebendo orientação de espíritos mais elevados. Então, a mediunidade é parte integrante do centro espírita. Desculpe, falei demais. Antônio, por favor. Vou só comentar um pouquinho falar um pouquinho do Allan Kardec, né? Que eu e o Genival tivemos a oportunidade de trabalhar períodos lá, né? Eu fiquei em torno de 4 anos lá. Eu fiz todo o processo de curso deles, né? O primeiro que eles fazem, você chega lá, eles fazem uma provinha para ver se você tem o conhecimento básico da doutrina. Uhum. Se não tiver, você é convidado a fazer o primeiro ano. Certo. É o esquema lá. Aí você vai para o segundo ano, é quando você inicia, você fica em torno de meia hora estudando a doutrina, não, era 2 horas, 1 hora estudando a doutrina e 1 hora de início de prática da mediunidade, no segundo ano. É muito interessante lá, é como se fosse uma faculdade de médiuns mesmo. Uhum. Você começa assim, e a coisa mais interessante é que a pessoa fala assim, o espírito agora o seu anjo agora vai se aproximar de você, vê se você percebe. E é interessante que você sentia, sabe? Agora ele vai se afastar, procura observar se ele vai se afastar. Alguns percebiam, outros não, né? Uhum. Depois, assim, olha, agora
tem a mesa mediúnica, né? Agora vocês vão sentar, eu vou colocar papel e lá, se você sentir de vontade, sentir alguma ideia, alguma palavra, escreva. E alguns começaram a escrever e, né? Eu Uhum. não via nada. Mas, assim, era dada a oportunidade com orientação, né, foi a dona Terezinha, junto com as matronas lá, que criaram toda a metodologia e tal. Sim. Aí, eu tinha uma vez até conversando com o Genivaldo, porque ele teve a mesma experiência. Falei, Genivaldo, aqui chega muita gente assim, e essa vantagem lá do Allan Kardec, que não deixa a pessoa entrar nessa experiência sem ter uma base. Que essa é uma preocupação. Porque a pessoa pega uma mediunidade, abre as portas e não tem uma base para controlar isso, fica um negócio meio estramelhado, né? Exato. Fica bem difícil. Então, eu estava pensando, né? Eu estou conversando isso aqui, porque nós estamos falando muito de metodologia, de coisa, mas a gente precisa, dentro do centro espírita, também criar, de certa forma. Por exemplo, nosso cantinho está crescendo muito, está vindo uma demanda grande, pelo que o Genival tem conversado comigo, né? Uhum. Estão tentando agora, tem um grupo agora, a Rua está coordenando, né? Junto com o Genival também, de formação e tudo. Mas a gente procurar ter início, meio e fim, né? Porque eu acho muito complicado esse. Você está agora também com essa tarefa na sexta-feira, né? Da questão da psicografia, que Sim. de certa forma está desenvolvendo mediunidade. Exatamente desse jeito aqui, cara. É impressionante Não como estou te acontece. ouvindo, Eduardo. Oi. Eu não estou te ouvindo, não. Ah, não. Está sem som. Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Sou eu que não estou te ouvindo. Olha, eu vou falar de novo. Está me ouvindo? Vocês estão ouvindo, Eduardo? Perfeitamente. Sim. Eu não estou ouvindo ninguém. O que houve aqui, gente? Você deve ter fechado o seu som. Fechou mesmo, tem razão. Oh, besta, hein? Não vou ouvir nunca, né? Então, mas basicamente o que eu queria dizer, o que eu estava falando, é que no nosso grupo de sexta-feira é exatamente esta metodologia que nós estamos fazendo. É interessante. É muito interessante, que funciona. E funciona super bem. Funciona muito bem. Funciona. Uma coisa de lá de trás, veja que o Kardec escreveu isso em 1861. Quer dizer, antes disso, né? E está aqui o método. Não, eu vivi isso, né? Não é? Inclusive, trabalhei, depois fui trabalhar no segundo ano, né? Que eu preferi trabalhar no segundo ano. Uhum. Lidando com o pessoal que chegava, com mediunidade, com as coisas, foi muito interessante. E tem uns que é assim, bicho, é botar lá e... Pois é. E outros são para vibração mesmo, né? A gente percebe que a pessoa não tem medo, né? E tem gente que fica com medo, né? É. Chegou uma pessoa com mediunidade fantástica lá, mas ela tinha medo. Ela entrava em pânico para melhor, minha amiga. Primeiro, é pequeno, né? É muito interessante a vivência. Era isso que estava querendo comentar. Então, Antônio, eu acho que o seu depoimento é super interessante, né? Quer dizer, ele mostra para nós, né, uma metodologia que é aplicada no nosso centro, não tem sido aplicada, tem muitos médiums que desenvolveram assim, eles diziam assim, a corda estava no pescoço e aí desenvolveu, e aí a pessoa acha que não precisa estudar, não precisa conhecer, né? Quando, na verdade... Espera só um minutinho, eu tenho que ligar aqui uma coisa. Desculpa. As pessoas não percebem o quanto é importante nós irmos na base da doutrina, como isso daqui, e enxergar, né, o método, a importância do médium aprender, estudar, conhecer como que... você vai sentir o seu mentor espiritual. Bom, tem que ser uma sensação boa, certo? E aqueles que sentem, sentem. Agora, e isso provavelmente aconteceu, né? Vocês poderão sentir uma sensação não muito boa, certo? Pode acontecer, né? De
ter espíritos ali necessitados que eles fazem se aproximar do médium. Senão, como que você vai ficar sentindo e sabendo que você vai ter uma sensação boa ou ruim, dependendo do espírito que se aproxima? Tem que ser na prática. Inclusive para dar segurança para o médium também. Isso. E ele saber quando ele tem que pedir ajuda. E muitas vezes a pessoa perceber para pedir ajuda no tempo certo, né? Isso eu percebia muito também. Então, Às vezes, você veja que realmente nós estamos carecendo disso. é interessante, a gente tem que pensar, né? No nosso cantinho, eu acho que as pessoas dos diversos grupos mediúnicos deviam passar por uma reciclagem, deviam participar dos nossos grupos de estudo, trazer suas experiências como essa que você está trazendo, né? E outros companheiros, para mostrar, certo? As diferenças, para a gente aprender com elas, né? Tem um centro espírita lá no Rio de Janeiro, chama Eurípides Massanufa, um centro espírita. Uhum. O Paulo Figueiredo dá muita palestra lá, eu gosto de ouvir. Ele Sim. tem uma frase, ela escreve assim: espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Ele se coloca lá bem grande, assim, porque ele se propõe a estudar. O Paulo Henrique é um estudioso, né? Sim, Com profundidade e tal. Mas isso tem que ser da vontade da pessoa mesmo, né, Eduardo? Isso aí essa dúvida. tem que forçar, Claro. né? Não, a gente Mas a gente tem muito a ganhar com isso. tem individualmente e o grupo ao qual Se fortalece. o companheiro está participando se fortalece. Pois é. E a espiritualidade também, na medida que observa que a pessoa está se esforçando nessa direção, ela se aproxima para ajudar também, a ter compreensão, indica, às vezes, a uma pessoa. Tem coisa que cai na mão da gente que nem sabe de onde veio, mas veio para ajudar a gente a ter a compreensão de determinadas questões, né? Uhum. É isso mesmo. Mas é isso. Muito bem. Nós estamos encerrando aqui. Já deu hora. A Cecília está aí? Olha só. Sim. Olha. Oi, Cecília. Tudo Oi. bem? Você encerra para nós, por favor? Pois não? Ok, obrigado. Mais uma vez, nós queremos agradecer, Senhor, por mais uma aula de estudo, muito importante para que nós possamos aprender e entender e saber lidar melhor com a nossa mediunidade. Agradecemos imensamente a ajuda dos irmãos que nos assistiram. Agradecemos a companhia dos irmãos que junto conosco também vieram aprender. Agradecemos ao nosso irmão Eduardo, que fica na direção desse estudo, e com muita boa vontade, e que a nossa prece de gratidão possa ficar na sala 1, para ajudar nos pedidos de socorro que ali acontece e nos trabalhos que a casa também realiza. E a nossa prece sai do fundo do nosso coração. Como Jesus nos ensinou, oremos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito que